vamos lá falar de um outro assunto aí que está dando muita polêmica, muita interpretação e a gente quer entender um pouco do que aconteceu. Na tarde da última quarta-feira, um homem pulou a janela e fugiu do prédio da Polícia Federal em Ribeirão Preto. Ele estava prestando depoimento porque tinha sido preso por contrabando de cigarro. Aí, sem algemas, ele pulou do primeiro andar, saiu correndo, pegou uma moto, já que alguém estava esperando, e foi embora. E até agora não foi recapturado. A Polícia Federal alegou que o homem não estava algemado porque existe uma decisão do STF sobre o uso de algemas em depoimentos. E isso a gente vai entender à luz da lei se estava correta a atitude, se não estava correta essa situação. O Dr. Daniel Ronde está aqui no estúdio para falar com a gente sobre isso. Doutor Daniel, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Então, as imagens mostram ali, só para a gente reconstituir um pouco, o homem, de repente, pula do primeiro andar, onde era a sala do depoimento, sai correndo, alguém já o espera, ele pega o capacete ali, tudo rápido, e o outro comparsa vai lá e tenta evitar a ação do policial para tentar capturar esse homem. Já dá, a cena por si só, a impressão de algo previamente planejado. Aquilo não ocorreu supostamente por um acaso, já era um plano para ser colocado em prática. Vendo essas imagens, qual é a sua leitura? O senhor que é um homem muito experiente, um profissional e altamente qualificado na sua área, qual é a sua primeira análise? Bom dia, Borda, sempre satisfação estar aqui. Bom, essas imagens elas são muito contundentes num crime próprio, que é o crime de facilitação de fuga, né? Existe uma orquestração, ainda que pelas pessoas da área externa da Polícia Federal, que estariam facilitando uma fuga. Veja bem, de fato, a regra permissiva desde 2008, então já há 16 anos, é de que o preso não perigoso, um preso que não exerce uma facilitação para fuga ou que não coloque em risco as pessoas, juiz, polícia, etc., esse preso, de fato, deva se manter sem algemas. Porém, nós precisamos interpretar isso de uma forma global, não analisar apenas a árvore, mas a floresta de todos os fatos. Esse preso, ele estava devidamente custodiado. Por quê, Borda? Quando uma pessoa é presa, ela tem cerceada a sua liberdade, ainda que de forma provisória, e ela passa a delegar a sua liberdade a uma autoridade de custódia, o delegado de polícia, o juiz de direito e daí por diante, que vão avaliar sobre a regra delas de se manter em liberdade ou a exceção de se manter preso. Se essa pessoa estava num local adequado, por exemplo, na sede da Polícia Federal, tem cela gradeada, com proteção na janela, exatamente com grades para que a pessoa evite fuga. Agora, se ela não estava na cela, se ela estava, por exemplo, num momento de interrogatório, esse momento de interrogatório havia uma supervisão policial, isso foi um erro de culpa que a gente chama em direito, né? Negligência, imprudência ou imperícia, isso tudo agora deve ser avaliado pelo Poder Judiciário. Fato é de que uma pessoa sob custódia policial empreendeu fuga. Agora, as pessoas que participaram dessa facilitação respondem por crime. Nós estamos com o Éder Martins conectado, ele vai mostrar para a gente a situação em que aconteceu essa fuga, demonstrando de onde esse homem pulou e por onde ele passou, para que nós possamos entender que ele tinha uma dificuldade, ele saltou do primeiro andar, não foi assim uma situação tão fácil para ele, mas depois encontrou essa vantagem aí com os amigos dando cobertura, como nós falamos, e ele foi embora. Éder, meu amigo, bom dia mais uma vez. Então, o que você pode nos mostrar para que possamos entender em profundidade tudo isso que aconteceu aí? Muito bem, Borda, nós estamos exatamente em frente à sede da Polícia Federal, aqui na Zona Sul de Ribeirão Preto, onde estava o Eric Matheus de Oliveira Arantes, de 35 anos. Ele foi preso em um bar no Jardim Jandai e trazido para a sede da Polícia Federal, como vocês podem ver aí nas imagens do Leonan Fernandes. Ele estaria prestando depoimento no primeiro andar, onde vocês podem observar tanto que temos janelas aí nas laterais, como tem esse espelhado também, que são janelas bem na parte frontal. No vídeo, Borda, ele já aparece correndo na calçada. Eu fiz questão de voltar, rever o vídeo, inclusive,
ele já aparece correndo. Então a gente não tem a percepção exatamente de qual das janelas ele teria escapado. Se foi das janelas da lateral ou se foi da janela frontal. O que a gente tem, a informação, é de que esse depoimento estaria sendo prestado justamente no primeiro andar. Então, de alguma janela, ele escapou e saiu correndo aqui na rua onde nós estamos. Aqui é a rua exatamente João Alves Silva Júnior, fica aqui no bairro Jardim Canadá, que é a zona sul de Ribeirão Preto, viu, Borda? E outros indivíduos teriam auxiliado o acesso do homem à motocicleta, inclusive um homem de vermelho, parece dar cobertura, ele faz até gestos ali para facilitar a fuga. O que intriga, viu, Borda, é que ele teria pulado pela janela e daqui teve acesso à rua. Tem uma distância aqui bastante razoável. Ele deve ter sido muito cauteloso, ou ele desceu nesse parapeito, nessa pequena marquise que tem aqui na área frontal, ou ele se apoiou no muro ali da área lateral. O que a gente tem certeza que o vídeo nos mostra, comecinho do vídeo, é que ele já está na calçada e ele fugiu, e até o momento não há informação que ele tenha sido recapturado. Inclusive a nossa produção, inclusive o Antônio Melo do portal TH+, entrou em contato com a Polícia Federal e nós estamos aguardando inclusive uma posição sobre esse assunto, viu, Borda? Ô Éder, um fato interessante sobre o qual estamos conversando aqui do estúdio, eu e o Dr. Daniel Ronde, é sobre todo esse aparato de câmeras que está montado bem num ponto estratégico, que foi exatamente o local que supostamente ele fugiu. Então, essas câmeras, não, doutor Daniel, Éder, aguenta aí porque a gente volta a falar com você, mas eu queria saber aqui do doutor Daniel, essas câmeras todas, tem várias câmeras, tem mais câmeras espalhadas lá, elas podem trazer muitas informações, tanto como o plano foi orquestrado, porque ali vai mostrar o que aconteceu antes, como também na identificação dessas pessoas. Com toda certeza, Borda. Você observe que ao lado da esquerda aí da nossa imagem, ó, você tem ali pelo menos 4 câmeras viradas para vários pontos, e esses pontos servem exatamente para monitorar todo o sistema de Polícia Federal. Ou seja, essas câmeras elas servem tanto para vigilância quanto agora serão utilizadas exatamente para apurar, eventualmente até mesmo uma facilitação de fuga por parte de eventual agente público. Por quê? Porque o agente público que está sob custódia daquele preso, ele tem responsabilidade sobre aquele preso. Então, imediatamente deve ser aberto um procedimento interno da Polícia Federal para apurar, né, eventualmente até um crime de facilitação de fuga, e apurar com essas imagens uma certeza do que aconteceu. Até, Borda, para que sirva o caso acontecido, para que sirva como uma forma de se imaginar no futuro que isso não aconteça. Então imaginemos que ele tenha pulado esse corredor lateral desse muro. Quantos metros ali, aquele primeiro andar tem? Provavelmente uns 2,30 metros, algo nesse tipo. Mas você observe que tem um mastro, né, das que ele pode ter deslizado por aqui. Que ele pode ter deslizado. Então, se isso eventualmente foi algo não imaginado pelo setor de segurança, talvez uma contenção nesse local possa servir como um alerta para os próximos casos. Eventualmente, se ele vai à sala do escrivão, essa janela então deveria estar... Ter grades? Ter grade. Ou aparentemente não tem, senão não teria fugido. Ou seja, mais uma vez, quando não existe vontade deliberada, que é o dolo, existe culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Se algo dessas 3 modalidades aconteceu, merece aí uma melhora no sistema de segurança da própria Polícia Federal. Doutor Daniel, a gente vai conversar agora com o André Rey, que é um repórter que cobre a área policial com uma vasta experiência, que já presenciou situações provavelmente semelhantes. André, o que você tem aí de lembranças sobre notícias que você deu de fugas que se assemelham a essa que nós estamos vendo agora na Polícia Federal de Ribeirão? Pois não, Borda. Nós acompanhamos um caso em que um rapaz que estava aqui detido também, né, aqui na Central de Polícia Judiciária hoje, mas era o plantão anterior, primeiro plantão, ele acabou fugindo, mas ele foi recapturado pouco depois, já estava ali nos Campos Elíseos, nas imediações do Bosque, aí ele foi conduzido, inclusive, aqui novamente, onde foi preso. Agora, aproveitando aí a participação do Dr. Ronde, eu gostaria de fazer uma pergunta. Com mais de 10 passagens desse rapaz, tráfico, receptação, homicídio, roubo, furto, porte de arma, até o incêndio de veículo, né, estava aí respondendo por esses crimes. E assim que for localizado, doutor, tem mais esse agravante aí? Mais um crime a ser respondido?
Boa pergunta, André. Você que sempre acompanha o cotidiano policial com muita maestria, veja bem, até pode parecer estranho, mas o preso, em tese, ele tem direito de fuga. Por quê? Porque a regra é a liberdade. Então, um preso que empreende fuga, ele não comete crime. No entanto, quem facilita essa fuga, quem dá cobertura para essa fuga, quem cria mecanismos, meios para que essa fuga aconteça, esse sim responde pelo crime de facilitação de fuga. Então, no nosso ambiente jurídico, a utilização de algemas, de fato, ela é a exceção. Agora, todo o envolvimento dos fatos, como a prisão se deu, qual era o comportamento do réu, se ele estava agressivo, se ele não estava agressivo, se havia alguma suspeita que ele pudesse empreender fuga. Um exemplo, uma nova prisão desse rapaz que fugiu, necessariamente a utilização de algema seria necessário. Por quê? Ele tem já um antecedente exatamente do que se prevê a utilização da algema. Fuga, risco de fuga. Então, se é um preso com histórico violento ou com histórico de fuga, necessariamente é utilizada a algema, respeitando a súmula 11 do Supremo Tribunal Federal. Doutor, para a gente encerrar, nós vamos voltar mais uma vez. Obrigado, André Rey, com o repórter Éder Martins, que está em frente ao prédio da Polícia Federal. Ele que já nos contou aqui há pouco sobre como aconteceu essa fuga, para que a gente possa conversar a respeito disso. Éder, você então aí mostrou para os nossos telespectadores como pode ter ocorrido essa fuga. Evidentemente que isso depende de uma investigação mais aprofundada. Agora, o que mais você pode nos trazer de informação ou mesmo de alguma questão que você queira levantar com o Dr. Nadel Ronde, que está aqui no estúdio? Eu gostaria de perguntar para o Dr. Ronde, bom dia. Doutor, justamente o senhor acabou comentando um pouco sobre isso, mas justamente toda essa ficha que o André Rey acabou descrevendo para o senhor criminal, dessa pessoa que estaria prestando depoimento, isso já não tiraria dele esse direito dele estar livre das algemas? Ele não teria que estar algemado? Ou como que funciona essa avaliação? Por si só não, porque provavelmente esse histórico criminal, a fase de o juiz sopesar esses antecedentes é no momento de uma nova decisão. Se ele não era foragido, se ele já havia cumprido, ainda que com uma vasta ficha policial e criminal, essa circunstância sobre a pessoalidade do indivíduo, do preso, só vai servir para que o juiz, lá na fase do artigo que vai verificar os antecedentes dele, possa aplicar uma nova condenação. Agora, como eu disse, um homicídio necessariamente não está relacionado à fuga. Porém, a partir de agora, ele atendo na ficha dele uma facilitação ou mesmo uma fuga, isso será sopesado eventualmente numa recaptura, como eu disse aqui. Tá certo. Éder, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado, André Rey, também pela intervenção aqui, trazendo essas questões para que nós possamos levar ao nosso telespectador uma interpretação dos fatos, porque a investigação, doutor Ronde, é que vai apontar. Houve negligência, houve imperícia, imprudência, todos aqueles crimes previstos em lei. É uma sindicância interna e pode combinar com que penalidade, se comprovada direto ou indiretamente o envolvimento do agente público? Olha, se houver um envolvimento, com certeza uma facilitação de fuga, ainda que de forma culposa. Nesse caso, ainda que não exista dolo. Se ele deixou de tomar alguma cautela que era necessário, ele vai responder também por isso, ainda que de forma culposa.